Irmãos, nós vamos à meditação e nós vamos meditar em Mateus capítulo 8, do verso 28 até o verso 34, que é o último verso do capítulo 8. Antes de nós lermos o texto, irmãos, em 1525, portanto alguns anos atrás, em 1525, Martinho Lutero foi intimado a comparecer ali numa cidade da Alemanha chamada Worms, eles chamam dieta de Worms, que para a gente entender um pouquinho melhor esse termo estranho, é uma espécie de assembleia, onde seria examinado, segundo eles, as heresias que Lutero tinha escrito. O imperador romano da época, que era Carlos V, ele concedeu um salvo-conduto, garantindo que nenhum mal lhe iria acontecer e que ele poderia ir tranquilo ali. Quando Lutero recebe essa intimação ou essa convocação, os seus amigos e seus colegas que estavam com ele ali em Wittenberg, todos eles foram unânimes e advertiram para ele não ir, porque aquilo era uma cilada ou uma arapuca para prender ele. O argumento era que, olha, você não pode confiar no imperador. E aí Lutero respondeu o seguinte para eles: olha, eu irei a Worms, ali naquela assembleia ou naquela dieta, mesmo que ali exista tantos demônios quanto telhados. E um dos argumentos que os seus companheiros, seus amigos disseram é que Worms estava repleta de demônios. Se o irmão fosse convocado para comparecer a uma reunião perigosa hoje, dificilmente nós pensaríamos em termos da quantidade de demônios que ali estariam, não é? Para nos prejudicar. Aliás, nos dias de hoje, nós quase sempre ou dificilmente lembramos, às vezes, até que existem o diabo ou demônios. As pessoas de uma maneira geral. E um dos motivos que nós temos para que a igreja esteja, às vezes, tão distraída, é porque, com o passar dos anos, a igreja tem sido secularizada. E essa palavra que, às vezes, nós associamos com o tempo, aqui, na verdade, ela quer dizer que o secularismo, que o que importa é o mundo presente. Se os irmãos olharem para as propagandas, se os irmãos olharem para aquilo que as pessoas falam, o que importa é o aqui e o agora. Viva o hoje, porque o amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. O que importa é o que nós estamos vivendo hoje, o que importa é esse mundo presente. E essa influência do secularismo, que não acredita em nada além do que está sendo visto e do que está sendo vivido, aos poucos vai influenciando a forma como nós nos relacionamos, inclusive com o mundo espiritual. Os cristãos alegam crer em Deus, que é, de uma maneira surpreendente, sobrenatural, mas nós vivemos, ou muitos de nós vivem, do ponto de vista prático, como se ele não existisse. Vivemos como se não houvessem seres tais como anjos, o diabo e suas legiões. Agora, quando a gente olha para aquilo que a Bíblia nos ensina, quando a gente olha essas verdades ou essas questões de uma perspectiva bíblica, a gente vai ver que não é isso que a Bíblia declara. E se nós temos o costume de ler a Bíblia, de ler o Novo Testamento, e se o irmão for fazer uma contagem, o irmão talvez vai se surpreender que a palavra anjo, por exemplo, no Novo Testamento, vai aparecer com mais frequência do que a palavra amor e pecado.
Contudo, muitas vezes nós deixamos essa questão de lado. Voltando lá para 1520, Lutero não fez isso. Ele entendia que existe uma realidade que está além daquilo que nós vemos. Ele acreditava que existiam anjos e acreditava que existiam demônios. Ele acreditava, inclusive, que Satanás, por ele estar defendendo o Evangelho, tinha lançado um ataque desenfreado contra ele. Mais de uma vez, se os irmãos olharem na história, os irmãos vão ver ele se posicionando dessa maneira. E a pergunta que eu faço nesse início é: e como que isso afeta o seu dia a dia? O seu dia a dia, o nosso dia a dia. A forma como Lutero lidava com isso, se nós pararmos para pensar um pouco, vai nos remeter ao que Paulo escreveu em Efésios 6,13, onde ali, Paulo em Efésios 6,13, ele vai falar: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele não fala para tomar parte, mas ele fala portanto, tomai toda a armadura de Deus. Bom, mas qual é a razão que você deve tomar a armadura de Deus? Alguém que veste uma armadura significa que está em guerra, que está em combate, que está em batalha. E aí, se os irmãos olharem no verso 12 do capítulo 6 de Efésios, Paulo escreve o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal ou da maldade nas regiões celestiais. Então eu e você, nós precisamos da armadura de Deus, porque nós estamos em guerra, não em guerra em um estado contra o outro, como é a Ucrânia contra a Rússia, mas em uma guerra espiritual. Em uma guerra espiritual. Enquanto o secularismo vai dizer que o que importa é o hoje, o aqui e o agora, para nós não deveria ser essas coisas que importam. Nós deveríamos estar com a nossa mente alerta, com os nossos olhos naquilo que é eterno. E o que é eterno inclui essa luta que não é contra o sangue, que não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais que são, nós às vezes não gostamos nem de falar, né? Tem gente que até que tem medo, mas que são Satanás com seus anjos caídos ou com seus demônios. Nós não podemos esquecer desse fato, irmãos. Por mais que muitas vezes nós queremos ser influenciados, por mais que muitas vezes hoje a gente vive em uma época em que o secularismo inclusive traz a figura do demônio como algo que não existisse, por mais que muitas vezes hoje, até nós comentamos um pouquinho ontem na reunião, o diabo muitas vezes é apresentado nos filmes, nas séries, como alguém legal. As crianças não têm mais medo de bruxo, de bruxa, e aos pouquinhos as coisas vão mudando. Mas nós precisamos ter discernimento para saber que existem sim essas coisas. E aí como que está a nossa armadura? Efésios 6, 13, aí depois do 14 ao 17, ele vai falar do cinto da verdade, da prontidão, vestir a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito da verdade, a espada da verdade que é o Espírito Santo. E aqui é claro que a gente não pode cometer o erro de achar também que tudo é ação de demônios, como alguns fazem. Nós não podemos nem ir para um extremo, mas também não podemos cometer o erro de ignorar a existência e a atuação deles, Se os irmãos se lembrarem, os próprios discípulos tiveram dificuldades em uma situação de não conseguir expulsar os demônios. O capítulo 8 e o capítulo 9, que nós vamos depois continuar meditando, Mateus vem aqui mostrando a autoridade de Jesus sobre a doença, sobre a natureza. Agora nós vamos ver, e já vimos em alguns versos, a autoridade de Jesus sobre os demônios, depois sobre a morte, sobre o nosso pecado. Mas como que nós lidamos com isso? Então vamos à leitura, e hoje nós vamos ver que esse Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem uma autoridade inigualável.
Não sobre alguns, mas sobre todos os poderes das trevas e espíritos maus. Então, Mateus capítulo 8, verso 28 nos diz assim: quando ele chegou do outro lado, depois que fez-se a bonança, e eles terminaram a travessia do mar da Galileia, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o vieram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém. Que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos corações nesta noite. Depois da tempestade, que se os irmãos voltarem a alguns versos, Jesus faz a travessia, ocorre a tempestade, Jesus apazigua, eles desembarcam ali do lado oriental do mar da Galileia. Em um território chamado Gadara, que pertencia ali à região de Decápolis, e ali era uma região que muitos gentios, ou muitos não-judeus, moravam ali. Isso vai, inclusive, nos ajudar a entender por que existiam porcos ali. Se nós sabemos que para os judeus não tinham o hábito de criar porcos, porque era um animal imundo para eles. E é interessante que Jesus ele tem autoridade, nós já vimos em diversas circunstâncias, doença, a natureza, demônios, mas também ele não tem a sua autoridade restrita a algum local. Ele é Senhor de toda a terra e de todos os povos, judeus, não judeus, gentios. Ele não está limitado a um espaço físico ou a um espaço geográfico, a uma raça, não. Se os irmãos, inclusive, voltarem no próprio capítulo 8, ele vai elogiar a fé do centurião, que é provavelmente um romano ou um não-judeu. Ele repreende as forças da natureza. O poder de Jesus não está limitado, não está limitado. Nós vemos hoje no nosso país uma batalha de poderes, não é? E um falando que um limita o outro. O poder que Jesus tem, ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer força da natureza, de qualquer doença, de qualquer força demoníaca, de qualquer região. Nós estamos aqui nesse local porque nós entendemos que é da vontade de Deus que nós nos reunimos. Mas o espaço onde Jesus atua não está limitado aqui. Ele está conosco no nosso lar, Ele está conosco com os irmãos que acompanham através da transmissão, Ele está em todo lugar e com todo o poder e autoridade que Ele tem. Esse relato, assim como de Jesus apaziguando a tempestade, está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Aqui o relato de Mateus é o mais curtinho, é o mais curto. E Marcos, inclusive, vai destacar o que Jesus diz para o homem que é liberto. Ele fala: vai para a tua casa, para os teus, porque o homem queria voltar com Jesus para o outro lado. E ele fala: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Agora, o verso 28, que é o primeiro verso que nós lemos, ele nos ensina e nos lembra desde o início a realidade que existem seres espirituais das trevas ou demônios. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Olha onde eles viviam, que viviam nos sepulcros ou
dos sepulcros eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aonde o diabo reina, seja um local ou seja uma pessoa, ali é um lugar de morte, violência e isolamento. Muito diferente da onde Jesus reina. Em João 10:10, Jesus vai dizer que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí, em comparação, de forma contrária, ele vai falar: eu vim para que tenham vida e a tenham vida abundante. Ou e a tenham plenamente. Agora, olha só, irmãos, Jesus está chegando e olha só o que os demônios declaram, verso 29. Então eles gritaram, não foi de maneira baixinha, então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Alguns vão dizer, escreveram algumas pessoas de forma irônica, dizendo que quando os discípulos perguntaram no verso 27 que homem era Jesus, os demônios aqui saem para responder que homem era Jesus. E é interessante nós notarmos que quando Jesus chega, as primeiras criaturas ali que reconhecem a verdadeira identidade de Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus. Não era só mais um mestre, não era só mais alguém que estava trazendo um ensino diferente, não, ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eles, de maneira instantânea, eles reconhecem quem Ele é. Quem Ele é. De novo, até um tempo atrás, as pessoas temiam, e ali o texto deixa claro que eram pessoas violentas e por onde eles estavam, ninguém conseguia estar. Provavelmente aquelas pessoas, esses dois, estavam isolados da sociedade, da cidade, há um bom tempo. Há um bom tempo. Agora olha só, eles reconhecem quem Jesus é, Filho de Deus, que queres conosco, Filho de Deus. E aí eles fazem uma pergunta, mais uma pergunta: vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha só, irmãos, olha só. De novo, nós vivemos em uma época em que as pessoas querem desprezar, querem menosprezar toda essa questão espiritual. E eu acho interessante, não sei se é a melhor expressão, mas é curioso, porque quando alguém falece, a pessoa pode ter tido uma vida totalmente longe do Evangelho, a pessoa pode ter tido uma vida totalmente devassa e nunca declarou acreditar em Deus, mas as pessoas falam: que Deus te receba lá no céu. Agora ele está lá, olha, ele é uma estrelinha brilhando lá no céu. Da onde as pessoas tiram isso, eu não sei. Da cabeça, e aí você fala: está lá, não, ele está lá. E aí você vai pregar o Evangelho, você vai falar que existe um Deus, as pessoas falam: não, isso aí é coisa de maluco. E realmente é mesmo, porque a Bíblia fala que mas as pessoas inventam deuses segundo as suas próprias vontades, aquilo que elas imaginam. Negam a existência de anjos, de demônios, de Deus. Agora, o próprio demônio reconhece quem Cristo é. E é interessante porque aqueles que ali estavam, eles sabiam que o destino deles era o fogo do inferno. Vieste para nos atormentar antes do tempo. Eles sabiam que eles iriam para trevas exteriores, onde só há choro e ranger de dente, como diz lá em Mateus 25:30. Eles sabiam que eles seriam justamente submetidos ao tormento de Deus. Vieste para nos atormentar antes do tempo. Mateus 25:41 vai dizer isso. Há um tempo determinado em que eles vão para o lago de fogo. E eu não sei se alguma vez o irmão já pensou em Deus como aquele que atormenta. Como aquele que atormenta. Esses demônios, sim. Porque eles sabiam do justo juízo de Deus. Eles sabiam que eles iriam para o inferno num tempo determinado. Por causa do que eles se rebelaram, da rebelião que eles fizeram lá no passado. E o fato é, irmãos, que haverá um dia
que Deus estabeleceu. Não é um dia que eu estabeleci, que a igreja não, porque nós não sabemos. Mas haverá um dia que Deus já estabeleceu, onde Ele irá julgar não só aos anjos, aos demônios, mas que Ele irá julgar a todos. Os irmãos lembram do discurso de Paulo ali no Areópago? Atos 17, verso 30 e 31. Olha só o que Paulo fala ali, nós meditamos nesse texto faz pouco tempo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? Por que ele fala isso? Olha no verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem, que aqui a referência é Cristo, que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós acreditamos que haverá esse dia. Mais do que acreditamos, nós aguardamos esse dia. Esse dia está marcado no calendário de Deus, nós não sabemos quando é. Ele estabeleceu, e às vezes nós programamos algumas atividades, marcamos no nosso calendário, e a gente chega perto, poxa, vamos ter que remarcar. O calendário de Deus, não. O calendário de Deus, Ele estabelece e as coisas acontecem como Ele assim a quer e assim determina. Ele estabeleceu e não vai cancelar. E nesse dia Ele vai julgar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Por meio daquele que Ele designou, por meio do homem que designou, que é o justo juiz, que é Cristo o Senhor. Que é Cristo o Senhor. E essa notícia é horrível para aquele que não está em Cristo. É horrível para o incrédulo. Aqui os demônios já estão condenados. A diferença de, talvez, para você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, é que você ainda tem a oportunidade de chegar nesse dia com outra condição. Para usar uma palavra que as pessoas usam muito hoje, com outro status. O seu status pode ser de condenado ou de salvo nesse dia. Nesse dia. Se é uma notícia ruim para aqueles que estão longe de Cristo, para nós que teremos ali Cristo não como juiz, mas como nosso advogado, esse dia será de alegria. Será de alegria. Irmãos, isso é uma verdade. Isso é um fato que nós não podemos fazer nada para mudar. Esse dia vem. Esse dia vem e nós não sabemos quando. No entanto, quantas pessoas acreditam que de fato esse dia, o dia do juízo, vai existir? A gente olha para a população do Brasil, que se declara em boa parte uma população cristã, uma população evangélica. Certamente a maioria não aguarda o dia do juízo ou o dia da volta de Cristo. De que maneira vive a grande maioria dos brasileiros? Se nós estamos aguardando esse dia, o nosso coração, a nossa vida deve ser uma vida de obediência. Nós acabamos de passar pelo carnaval. E nesse tempo teve uma pesquisa de que, nesse período, os divórcios aumentam 15% no Brasil. A gente acabou de discutir essa semana e graças a Deus não foi para frente a questão do aborto, onde a gente tem uma sociedade clamando pela liberação do aborto em qualquer circunstância, eles não falam exatamente dessa forma, mas até 9 meses. E graças a Deus foi interrompido, mas é uma discussão que constantemente vai e volta, e temos muitas pessoas brasileiras que estão ao nosso, que defendem essa posição. Vira e mexe a questão do homossexualismo, vira e mexe a questão de legislação ou de liberação de drogas, e as pessoas estão querendo essas coisas. Ei, alguém que aguarda Cristo se preocuparia com essas coisas? Alguém que está esperando a volta de Cristo estaria se preocupando com essas coisas?
E o fato é que a grande maioria das pessoas não acreditam que haverá um dia em que irão prestar contas. Não ao pastor, não a uma autoridade religiosa, não ao STF. Hoje em dia é interessante que as pessoas brincam, hoje tem uma pessoa que todo mundo tem medo, não é? Se chegar uma intimação de alguém lá do STF, todo mundo vai ficar... Irmãos, não tenha medo disso. As pessoas devem temer aquele que é o Senhor, aquele que é o Senhor, aquele que está acima de qualquer poder estabelecido neste mundo, aquele que reina desde sempre para toda a eternidade. E o que chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que muitas vezes o homem não reconhece Jesus como sendo esse que reina, mas os demônios reconhecem. Agora, para nós ficarmos atentos e nos despertarmos, irmãos, o que distingue santo dos demônios não é o fato de talvez alguém pensar, não, mas eu creio, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, amém, glória a Deus, isso é muito importante. Ei, mas os demônios, e a palavra de Deus vai dizer, em outro local, e aqui nós aprendemos, eles também sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que diferencia santos dos demônios é a obediência e o amor que nós temos para com o Senhor. De nada adianta conhecimento, de nada adianta nós decorarmos toda a Bíblia, amém, se isso acontecer, mas se isso não refletir em nossos corações, em uma vida que é uma vida devota, que é uma vida submissa ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o verso 30 e o verso 31. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Marcos vai dizer que ali existiam cerca de 2.000 porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. De novo, ali era um território habitado por gentios, por isso da existência de porcos ali. E no verso 31, os demônios fazem um pedido para Jesus. Já que nos expulsas, percebam que eles não negociam com Jesus no sentido que, olha, nós não vamos te obedecer. Não, eles sabem que se Jesus está mandando eles saírem, eles têm que sair, não tem conversa com Jesus. Aquele que está mandando é aquele que tem toda a autoridade, não importa em qual território, não importa qual pessoa, não. Se nos expulsares, então manda-nos entrar naquela manada de porcos. E a resposta no verso 32, olha só a resposta que Jesus dá no verso 32. Ele lhes disse, vão. Eles saíram, entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Porque Jesus atendeu o pedido dos demônios? Tem uma boa discussão aqui, irmãos. O fato é que o que aconteceu não foi a vontade dos demônios, mas foi a vontade de Cristo, e é isso que nós precisamos entender. O pastor Hernandes, no seu comentário sobre Mateus, ele vai trazer 4 razões possíveis pelas quais Cristo assim fez. Primeiro, para reforçar que demônios existem, irmãos. Demônios não são invenções das pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali viram o que aconteceram. Primeiro na vida daqueles 2 homens, e depois, quando eles saem e matam aquelas cerca de 2.000 porcos que ali estavam. Não deve ter sido uma cena agradável, irmãos. E claramente ali existia um poder espiritual atuando. Nós precisamos ter também essa ciência, que existe um poder no reino das trevas, que é muito menor do que o que Cristo tem, que o que nós temos, mas que essa realidade é algo que existe. Se é uma realidade, é algo que existe. O poder que eles têm é real. Outro ponto que é colocado é que, quando os porcos são lançados ao mar, nós vamos ver que os nossos valores, os valores da sociedade, muitas vezes,
são valores distorcidos. E quantas pessoas amam mais porcos do que pessoas? E eu confesso que, quando eu estava meditando essa questão, que nós vamos ver no verso 32, no verso 33 e no verso 34, deve nos incomodar. Quantas pessoas amam mais porcos do que pessoas? E o quarto, que eu já disse, é para mostrar que ele tem autoridade. Os demônios fizeram aquilo que Cristo ordenou, Talvez do ponto de vista do politicamente correto, do ponto de vista moderno, alguns iriam falar, nossa, mas Jesus não deveria ter deixado que 2.000 porcos morressem. Hoje as pessoas valorizam muito, não é? Os animais, inclusive de uma maneira equivocada e errada, e aqui talvez a gente se pergunte, será que Jesus não tinha consideração por aqueles animais? Agora, o que nós precisamos entender, irmãos, e aqui, é que os valores que Jesus tinha, e na perspectiva do reino, Cristo tem um sistema de valores. E nesse sistema de valores que Cristo tem, as pessoas são mais importantes do que os animais. Se Cristo existisse hoje, existisse fisicamente, ele não teria provavelmente uma ONG defendendo as baleias lá do Polo Norte. Ele não estaria preocupado com os pandas, com o mico-leão dourado aqui do Brasil. Nos valores do reino, pessoas importam. Pessoas importam. Nos valores do reino, na importância que Cristo tem para as coisas, para as pessoas estão acima dos animais. E Cristo não estava preso a essa insanidade causada pelo pecado, aonde as coisas, onde os animais são mais importantes do que pessoas. A Bíblia vai nos orientar, tem um verso de Provérbios que ele vai nos orientar que nós devemos sim cuidar bem dos nossos animais, que nós devemos tratar bem, sim, cuidar da criação de Deus. Não é isso que nós estamos falando aqui, mas em uma proporção de importância, pessoas valem mais e são mais importantes do que os animais. Por isso não cabe, e nós precisamos ter discernimento para quando a gente olha pessoas defendendo o aborto e defendendo cãezinhos, ou seja, qual outro animal. Irmãos, isso é uma perspectiva totalmente secularizada, isso é uma perspectiva totalmente diabólica. Às vezes as pessoas, até nós citamos isso ontem, as pessoas às vezes não estão possuídas como nós achamos, mas estão vivendo e influenciadas por valores que não são valores do reino, mas que são valores deste mundo, deste século. E quem é o rei deste século não é Cristo, é o diabo. E se nós não tivermos essa perspectiva, daqui a pouco nós estamos cheios de mães e pais de pets. E desculpa se talvez alguém fala dessa forma, mas tudo bem se você tem um cuidado e um carinho muito grande pelo seu animal, mas não dá para comparar um filho com um animal. E a gente vai vendo isso e acha normal. E aí as pessoas, nós vemos na sociedade, diversas pessoas passando fome, diversas pessoas padecendo, sob o jugo das trevas, sob o jugo da injustiça, e a gente tem animaizinhos, final de semana indo para o hotel. Animaizinhos tendo assistência médica. E a gente acha isso normal. Os valores que Cristo nos ensina é diferente do que o mundo tem. E de novo, no sistema de valores de Cristo, pessoas são mais importantes do que animais. Independente, irmãos, do valor que esses animais possuem. Independente. E irmãos, a libertação dessas duas pessoas, desses dois homens endemoniados,
tem muito mais valor. Para Cristo é claramente mais importante do que 2.000 porcos. O custo financeiro que isso teve, a gente não consegue nem estimar, mas da perspectiva de Cristo, dos valores do reino, pessoas são mais importantes. A pergunta que eu me fiz no final, quando eu meditava e preparava no sistema de valor do Andres, o que tem mais importância? E alguém pode pensar, não, mas eu não crio porco. O irmão entendeu qual que é a comparação, não é, irmão? No seu sistema, o que é mais importante? Olha só qual que foi a reação dos gadarenos. Versos 33 e 34. Os que cuidavam dos porcos fugiram. De novo, irmãos, a gente às vezes não tem noção, mas essa cena deve ter sido uma cena chocante, chocante. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando ouviram, suplicaram-lhe. Olha só o que eles suplicaram. Nós suplicamos muitas coisas a Deus. Olha só o que eles suplicaram. Suplicaram-lhe que saísse do território deles. Breaking news. Sabe quando toca aquela música de uma notícia espetacular, uma notícia emergencial, na verdade? Na televisão tem isso, não tem? Imaginem os cuidadores do porco chegando na cidade, eles chegaram correndo, eles chamaram todo mundo. Toda a cidade escutou o que aconteceu. Os que cuidaram dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo. Contaram o que aconteceu com os porcos, os 2.000 porcos que fugiram. Irmãos, o sustento deles acabou ali. E também contaram que os 2 endemoniados foram libertos. Como o irmão reagiria? Se o irmão fosse o dono dos porcos. Como que nós reagimos quando por algum motivo o nosso bolso é afetado? Pessoas são boas, irmãos. Mas quando afetam seu saldo bancário, a gente teve recentemente na questão política alguns grupos defendendo o governo, mas começou a mexer no bolso. Essas mesmas pessoas que defenderam o governo atual já estão reclamando, o mesmo grupo de pessoas, porque se mexeu no bolso, aí a gente tem um problema. Como que o irmão reagiria? Os gadarenos não se alegraram com a libertação desses 2 homens. Eles não louvaram a Deus porque aqueles 2 estavam libertos. Mas eles se entristeceram pela perca dos porcos. Para eles, os porcos valiam mais do que pessoas. E tentando trazer um pouquinho mais para os nossos dias, irmãos, o quão fácil é nós dedicarmos muito do nosso pensamento, da nossa força, da nossa energia, para questões que, à luz da eternidade, são relativamente sem importância. Os porcos, o nosso trabalho, quem nos sustenta é Cristo, é Deus. Por que a gente vai estar com medo dessas coisas? Mas quão fácil é nós colocarmos energia e esforço nessas coisas que são sem importância. Quanto tempo em discussões sobre política? Quanto tempo em discussões e energia, esportes, entretenimento? Quanto tempo em gasto e empenhado na administração diária de assuntos da família? Em roupas, em saúde, em alimentação, em educação. E todas essas coisas, irmãos, talvez tenham sim o seu lugar de importância na nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa educação, da nossa família. Mas comparado com outros assuntos, isso não deve se ocupar
primeira prateleira da nossa mente, da nossa vida. Então, o que deveria ocupar a primazia? A gente fala tanto de injustiça, ocupa-se em conhecer a justiça de Deus. A gente fala tanto de pessoas indo para o inferno, ocupe-se e tenha o seu esforço em conhecer mais o Deus que salva o pecador. Ocupa-se em levar essa mensagem adiante. Ocupe-se em crescer, a gente fala tanto em crescer na graça e no conhecimento, mas esse crescer na graça e conhecimento vai implicar em ter uma vida de obediência a Jesus Cristo. Ocupe-se e tenha amor por aqueles que estão perdidos nas trevas, indo sob a influência do maligno para o inferno. Isso precisa ocupar os nossos corações, isso precisa ocupar a nossa mente, isso precisa ocupar a nossa oração. E a gente precisa entender que as prioridades que nós estabelecemos, sejam conscientes ou inconscientemente, elas mostram o que nós consideramos importante. Não adianta. Mas não adianta a gente falar amém aqui. Se amanhã, irmãos, o que ocupar mais o nosso dia a dia não for essas coisas, o seu amém é uma mentira. O nosso amém é mentiroso. E aí talvez aqui a gente caia na ilusão, mas eu tenho que trabalhar 8 horas, tudo bem, talvez nós vamos estar sim envolvidos com coisas que são deste mundo, o trabalho, a educação dos filhos, mas em todas essas coisas, Cristo deve ter a primazia. Em todas essas coisas, o nosso viver, a nossa maneira de se comportar, de se relacionar, deve demonstrar que Cristo, Ele é o Senhor. Não importa onde nós estamos, não importa se estamos em Jerusalém ou em Gadara, em Decápolis, que é um local onde os gentios estão, não importa. Não importa. E que nós possamos, irmãos, ter a nossa mente atenta, para que o nosso sistema de valor seja o mesmo de Cristo. Orar é falar com Deus, não é, irmãos? Eles suplicaram para que Jesus fosse embora. Eles suplicaram para que Jesus fosse embora. Eles falaram com Cristo. Eles falaram com Jesus, o Filho de Deus. Eles viram os dois sendo libertos. E eles olharam para aquilo e falaram: nós não queremos que o Senhor fique aqui. Eles amaram mais os porcos do que as pessoas. O que nós amamos? Eu vou ler um trecho do comentário de Spurgeon dessa passagem, que Spurgeon diz: esta é uma rara ocorrência de uma cidade inteira encontrando Jesus. E essa cidade foi unânime em seu apelo a Ele. Infelizmente, uma unanimidade má. Aqui uma cidade inteira estava reunida em oração, rogando contra a sua própria bênção. Pense no Senhor entre eles, curando a pior das doenças e ainda sendo instado a se afastar deles. Eles queriam estar longe do único ser glorioso que poderia abençoá-los. A oração deles foi horrível, mas foi atendida. E Jesus saiu de seus termos. Ele não forçará a sua companhia a ninguém. Ele será um convidado bem-vindo ou irá embora. Que nós possamos escolher a presença do nosso Deus, a presença daquele que tem todo o poder, poder sobre a autoridade espiritual, poder sobre principado, poder sobre potestade. Aquele que em breve vem para julgar o mundo. O dia já está marcado, mas nesse dia nós possamos estar diante dele, sem medo, sem culpa, porque Cristo é o nosso Senhor. E enquanto aqui estamos, que nós amemos mais as pessoas do que aos porcos. Vamos nos colocar.